Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Geraldo mais uma vez aqui com vocês para essa aula de literatura, tá? Hoje a gente vai dar sequência, continuidade àquilo que nós falamos na aula passada. Na aula passada nós começamos a falar sobre como se deu o processo de surgimento da escola realista lá em Portugal, né, na Europa como um berço. E hoje a gente vai destacar como foi que se deu esse processo aqui no Brasil. Então o tema da aula de hoje é o realismo aqui no Brasil, ok? Tentarei ser sucinto, mas destacando sempre com muita responsabilidade, com muita altivez, o que de fato de mais importante, mais imponente, vocês devem guardar, tá? No conhecimento de vocês, certo? Então assim, o realismo, ele foi um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na metade do século XIX, certo? Preponderantemente, isso se deu um pouco antes lá em Portugal, tá? Sempre essas escolas literárias, o surgimento delas se deu um pouco antes lá na Europa do que aqui no Brasil, certo? A gente sempre bebeu da fonte e o Brasil, infelizmente, sempre foi um país um pouco mais atrasado na questão da chegada dessas movimentações literárias, tá bom? Então a literatura realista, ela surge aqui no Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Essa é a obra maior lançada nesse período, né? Nesse ano. Foi o ano marco inicial do realismo no Brasil, foi com o lançamento, a publicação dessa obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Realmente uma obra memorável, muito interessante e muito diferente, que realmente chamou muito a atenção do público leitor naquela época. Bom, o Brasil, durante o período de passagem do romantismo para o realismo, ele sofreu várias mudanças na história econômica, política e social. Isso é muito comum na transição de escolas literárias, né? Porque o país ele passa por vários contextos históricos durante essa transição, certo? E isso não foi diferente na transição do romantismo nas suas 3 gerações para o realismo aqui no Brasil, ok? Bom, o realismo no Brasil ele possui um forte caráter ideológico, marcado por uma linguagem política e de denúncia dos problemas sociais, como, por exemplo, a miséria, a pobreza, a exploração, a corrupção, entre outros. Ou seja, essa gama que eu coloquei para vocês trazem como norte os temas que são tratados nas obras em prosa lançadas nesse período da escola realista aqui no Brasil, tá certo? Então, nas histórias, nos enredos dessas histórias em prosa, sempre vai haver essa coisa da miséria, da exploração, do pobre com o rico, a corrupção, a pobreza, certo? Tudo isso vai aparecer agora nas obras com muita aparência, com muita clara evidência, tá? E com uma linguagem bastante clara, os artistas e escritores realistas iam diretamente ao foco da questão. Até porque um dos pontos básicos, pessoal, foi a conquista da objetividade. Os autores realistas, eles tentavam ser bastante objetivos. Eles não tinham essa coisa de ficar nesse rodeio. Eles eram bastante diretivos, tá? Então não precisava ficar rodeando. Eles eram bem objetivos, tá? Bom, o realismo, ele manifestou-se principalmente na pintura, onde as obras elas retratavam de modo muito fidedigno as cenas do cotidiano das camadas mais pobres da sociedade. O sentimento de tristeza expressa-se claramente através das cores fortes. O pintor Gustave Courbet, ele chocou o público pelo alto grau de realismo e pelos temas sociais, como a gente pode ver agora adiante, né? Nessas obras a gente pode perceber, certo? Infelizmente no slide não está aparecendo, né? Eu estou tentando voltar aqui, mas não está aparecendo as imagens, certo? Mas aparece muito a questão da coletividade, certo? Nessa foto a gente percebe
a coletividade de muitas pessoas, entre pobres, bem vestidas e ricas, né, com poderio maior, a questão do embate de classes sociais, né? Esse cachorro junto às pessoas mostram também justamente esse contraste. Infelizmente a outra foto não abriu, não sei o que foi que houve, certo? Aqui a gente percebe já mais a nobreza com clara evidência desse momento nessa imagem, certo? Infelizmente as outras também não abriram, não sei o que aconteceu, mas o importante é isso, guardar essa questão do destaque que houve para a pintura durante o realismo no Brasil, tá? O realismo no Brasil ele pode ser dividido entre as produções em prosa e poesia, nas quais destacam-se os autores Aloysio Azevedo, Raul Pompeia e Machado de Assis. Pessoal, em muitos livros de literatura existe essa questão de misturar o realismo com o naturalismo, certo? É por isso que o Aloysio Azevedo está metido nesse slide, né? Porque, assim, a gente vai retomar e vai falar um pouquinho de modo isolado acerca do Aloysio Azevedo, porque ele é muito mais autor naturalista do que realista. E o naturalismo é a escola literária que nós iremos trabalhar a posteriori. Não cabe para a aula de hoje falar de naturalismo, tá? Até porque no nosso livro, as duas escolas são trabalhadas de modo isolado. E eu até prefiro trabalhar de modo isolado porque fica mais compreensível por vocês alunos, certo? Porque o realismo tem uma gama de características e o naturalismo também. O que acontece é a concomitância das coisas, né? O mesmo ano de publicação da obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas, também é o mesmo ano da publicação de O Mulato, de Aloysio Azevedo. Então, Memórias Póstumas representa a escola realista e O Mulato representa a escola naturalista, tá certo? Então, o Aloysio Azevedo ele não cabe totalmente nessa escola literária, tá ok? Só é um pressuposto básico. Já Raul Pompeia e Machado de Assis são os grandes autores, são as grandes vertentes, certo? Dessa escola literária. Então, bora lá. Eu aqui trago uns trechos da obra O Cortiço, do Aloysio Azevedo. A obra O Cortiço é uma obra que de fato vai trazer todo o conglomerado básico de características da escola naturalista. Eu coloquei esse slide justamente para não ficar solto. Eu poderia até ter trazido algo voltado ao Mulato, mas o Mulato é uma obra que geralmente não é cobrada nas avaliações externas. É cobrado com muita frequência mesmo o Cortiço, porque é uma obra densa, não é uma obra complexa de se entender, mas é uma obra lotada de personagens, porque a característica maior é a questão da coletividade. Então, quanto mais gente, melhor, né? Para as características naturalistas, certo? Mas eu vou ler para vocês aqui só para a gente comentar um pouquinho e passar para os próximos autores. Mas que fique bem claro, o Cortiço, Aloysio Azevedo, o Mulato, é o autor e as obras que são bem mais fidedignas à escola naturalista, ok? Então diz assim: ele pôs-se logo a devorar, sofregamente olhando inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca. Então principiou a verdadeira devastação, e a cada objeto que ela varria para o pátio, gritava sempre: "Upa! Toma, diabo! Sai daí, safado! Toca lá no quer que seja, que te arranco a pele do rabo." Apareceram os tabuleiros de carne fresca e outros de tripas e fatos de boi. Então, pessoal, a questão da animalização das coisas, a questão da surgimento e a comparação com os animais, a questão da cebosidade, né, da sujeira, da imoralidade, de palavras
Palavras feias, palavras grosseiras, tudo isso aparece na obra O Cortiço e como característica da obra da escola naturalista. Tá? A gente vai se apegar um pouco mais e melhor quando a gente for falar sobre ela, sobre a escola naturalista. Hoje não é muito cabível. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma das obras mais importantes, mais imponentes de Machado de Assis. Lembrando que Machado de Assis foi um dos autores mais multifacetados, mais múltiplos que nós temos no país. Um autor conhecido mundialmente, certo? E que deixou um legado muito, muito, muito bacana. Contista, cronista, trabalhou escrevendo fábulas, poesia, narrativas, enfim, um autor extremamente assim múltiplo, completo, tá? Eu trago para vocês duas passagens, dois fragmentos da obra, lançada em 1881, que deu início, surgimento à escola realista aqui no Brasil, tá? Então o primeiro fragmento diz o seguinte: no primeiro dia pensei em me matar, no segundo em virar padre, no terceiro em beber até cair, no quarto pensei em escrever uma carta para Marcela, no quinto comecei a pensar na Europa e no sexto comecei a sonhar com as noites em Lisboa. Em 6 dias Deus fez o mundo e eu refiz o meu. Bom, essa passagem ela transparece a diferença. Logo no início do livro, essa é uma passagem do começo do livro, logo no primeiro capítulo de Memórias Póstumas, né? Que, no caso, Brás Cubas, ele percebe que ele morreu. Ele vai fazer uma narrativa da sua história, fazer um conglomerado básico de tudo que aconteceu na sua história, né? Mas ele vai ser um narrador e vai escrever, ele vai ser narrador e vai ser um autor defunto, certo? Ele vai estar morto. Mesmo assim, ele vai conseguir voltar no passado, recuperar vários acontecimentos e episódios de vida e vai escrever essa sua obra chamada de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Então aí ele faz um trocadilho nessa última frase final, né? Deus fez tudo isso, fez o mundo inteiro em 6 dias. E ele refez o dele também nesse mesmo período. Olha só o trocadilho, né, que Machado de Assis faz através do personagem Brás Cubas. Realmente o mestre dessa utilização de figura de linguagem, né, dessa figuração, dessa utilização de trocadilhos. Trouxe para vocês também um fragmento agora lá na partezinha final da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A dedicatória, logo no final do livro. Ele dedica essa obra, essas Memórias Póstumas, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico com saudosa lembrança essas Memórias Póstumas. Para quem não sabe o que são póstumas, é algo voltado à morte, tá? É a morte propriamente dita, é a pessoa que já não tem mais vida, certo? Então, depois de recuperar dessa lembrança, ele faz essa dedicatória ao verme, aos vermes, né? Isso é muito, muito aparente, essa questão também de trocadilho, né, de Machado de Assis. Dedicar aos vermes que comeram as suas carnes, certo? A sua carnificina depois da putrefação, depois da sua falência. Ele faz essa dedicatória. Como ele não deixou um legado de um filho para o mundo, e infelizmente ele se apaixonou, mas não foi correspondido, ele morreu sem ser correspondido, né? Morreu de tuberculose. Ele ficou triste, ele morreu muito triste, muito abatido, e ele não tinha nada de bom para lembrar na parte final da sua vida. Então, a única dedicatória que ele podia fazer era simplesmente deixar como legado, como lembrança, essas memórias para os vermes que comeram as suas carnes. Olha só que forte, né? Mas bem típico de Machado de Assis, ok?
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Raul Pompeia e a sua obra mais conhecida, chamada de O Ateneu. O Ateneu, um colégio interno, certo? A gente tem aí as personagens mais importantes, o Sérgio, o Aristarco e a Ema, certo? E aí eu trago alguns tópicos falando sobre a obra em si. Há a presença da corrupção do ambiente, a crítica ao sistema de ensino, a crítica à sociedade em que o internato representa, o mundo dominado pelo sexo, dinheiro e a ânsia de poder, a destruição psicológica e moral de Sérgio, a presença emotiva do narrador, a narrativa em primeira pessoa, com um tom caricatural, as impressões do passado revividas, a inclusão do romance e do realismo, alguns críticos, a inclusão do romance e do impressionismo, outros críticos, e a linguagem trabalhada. Bom, de modo bem sintético, a obra O Ateneu, ela começa, né, com o pai do Sérgio, que é o personagem principal, apontando para o colégio interno, o Ateneu, chamado de O Ateneu. E aí ele fala, olha, você vai estudar lá, você vai se tornar um grande padre, uma pessoa de Deus realmente, estudando naquele colégio. E aí, lá só tem meninos, é um internato só de meninos, né? Só de professores, padres e tal, religiosos. E o diretor Aristarco é a grande, enfim, o antagonista da história, né? O mal da história. Que ele utiliza o seu poderio como diretor para fazer com que os meninos tenham medo dele e obedeçam a questão da prática sexual junto a ele, certo? Então ele abusa dos garotos e principalmente do Sérgio, né? Então é uma obra, é um romance que vai trazer à tona essa vertente homossexual, né? Que vai chocar muito a época, vai chamar muita atenção, certo? Mas que de fato vai escancarar de modo muito crítico, muito ácido, polemizar bastante através dessa obra tudo de errado que acontecia não somente na Igreja Católica, mas também nesses colégios internos, tá? Então, O Ateneu é uma obra que de fato merece uma atenção especial, uma leitura de fato assim bem elaborada, bem atenta, e é uma obra também que costuma aparecer algumas questões desses vestibulares da vida, tá? Então, O Ateneu também merece ser leitura obrigatória, assim também como Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Então, pessoal, é isso. O vídeo não ficou tão longo assim, que bom. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Eu trouxe alguns exemplos bem fidedignos em relação ao contexto histórico, as características, aos autores mais importantes, né? A divergência que nós encontramos nos livros didáticos entre realismo e naturalismo, certo? Ressaltando que o nosso livro traz de modo solto, de modo separado, certo? Essas duas escolas, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Foi uma aula mais curtinha, mas que deu pra gente repassar aqui todos os caracteres pertencentes à escola realista aqui no Brasil, tá bom? É isso, abraço, fiquem bem, tudo de bom. Valeu!